Bom, vamos estudar agora o que nós chamamos a nomenclatura dos sais. Para que nós possamos dar nomes aos sais, nós devemos conhecer os nomes dos cátions e dos ânions que os formam. Para isso, nós vamos precisar memorizar uma tabela. Memorizar não, vamos aprender a usar alguns detalhes importantes. Vamos lá. Essa tabela é a tabela das chamadas funções inorgânicas, dos cátions e dos ânions. Nós temos os principais delas aí e vamos dar nome a eles. Bom, em primeiro lugar, apenas a princípio, eu quero que vocês deem atenção para essa primeira parte da tabela aqui, que envolve o que nós chamamos de principais cátions. Quando nós formos dar o nome para os elementos, nós temos que nos preocupar muito com essa tabela, muito mesmo, porque ela vai definir o tipo de nome que a substância vai ter. Vamos pegar aqui a ideia. Vamos verificar alguns exemplos aqui e nós já vamos voltar para isso daí. Bom, número 1. Regra número 1. A nomenclatura dos sais se baseia, primeiro, com respeito à presença ou não de oxigênio em sua estrutura. Primeiro, portanto, nós vamos verificar a nomenclatura dos chamados sais não oxigenados. Sais não oxigenados. A regra do nome vai ser essa. Nome do ânion mais eto. Na verdade, deixa eu simplificar isso daqui. Podemos falar simplesmente... É melhor colocar ânion mesmo. Nome do ânion mais eto. E depois o nome do elemento, o nome do cátion. É bem simples isso aqui. Nome do ânion mais eto mais o nome do cátion. Vamos verificar alguns exemplos bem simples. Por exemplo, aqui o NaCl. NaCl, primeiro essa parte aqui é o cloro. Então vai ser cloro mais eto, vai ficar cloreto. D, aí o nome do cátion, que no caso é o sódio. Isso aqui, portanto, o nome dessa substância será cloro mais eto, cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Exemplo B, podemos colocar aqui. Podemos colocar o Al Br3. Esse cara aqui é o bromo, esse aqui é alumínio. Então vai ficar bromo, primeiro ânion. Bromo mais eto, vai ficar brometo. Desculpa, aqui. Brometo de alumínio. Continuando, podemos colocar uma K2S. Esse aqui é K2S, esse aqui é um enxofre. Mas só que quando você faz o nome, isso aqui é muito interessante, quando você dá o nome para uma dada substância, você verifica, às vezes, a raiz latina do nome. No caso, o enxofre, a raiz latina do nome é sulfure. É por isso que o símbolo dele é S. Portanto, qual é o nome desse composto? Sulfure, do latim. Mais eto seria sulfeto de potássio. Mesmo casos ditos mais complicados, a gente pode usar essas regras, porque nesses casos mais complicados nós vamos ter nomes muito parecidos. E pela carga do ânion, você vai dar nome a eles. Por exemplo, existe um caso clássico dentro da química. Vamos colocar aqui o K3FeCN6 e o K4FeCl3.
CN6. E aqui D, letra F. Podemos colocar o KCN também. Primeiro vamos dar nome para esse último aqui. Esse cara aqui é chamado de radical ciano, que é a junção do carbono com o nitrogênio. Portanto, o nome do ânion mais eto vai ficar cianeto D mais o nome do cátion, que é potássio. Agora, voltando para esses caras aqui. Esse elemento aqui significa que anteriormente ele tinha que carga? Ele tinha carga 3 menos. Isso significa aqui que ele tinha carga 4 menos. O ânion que tem carga 3 menos, ele recebe a terminação I. Esse aqui é o ferro, né? A gente chamaria ele de ferri. Isso aqui é uma exceção maravilhosa. Não se preocupem em tanto decorar isso não. É um caso bem especial, o ferricianeto de potássio. Vamos lá. Seria ferri. Esse aqui é o cianeto. Nós aprendemos aqui. Cianeto. Esse aqui seria o ferricianeto de potássio. Como eu falei anteriormente, é um caso único. Então, não precisa entrar em tanto desespero, não. Tem que identificá-lo. Tem que aprender a identificá-lo. Agora, para esse caso aqui. K4FeCN6. O íon aqui é o 4. Esse íon que tem carga 4, com respeito a esse grupo grande, que é chamado de ferro cianeto, chamado de ferro cianeto D, o nome do elemento vai ficar potássio. Embora acho que eu até repeti um pouco, né, sódio, alumínio, potássio várias vezes, vocês perceberam que, embora eu tivesse algum cuidado em dar o nome do ânion, verificar cada terminação, tudinho, com respeito ao nome do cátion, eu apenas dizia o nome dele. Por quê? Por causa disso aqui. Essa tabela, ela está aí nos links para ser impressa, link tabela de cátions de ânions, ela é muito importante. Observem acima da linha amarela que eu tinha colocado anteriormente. Esses elementos são divididos, esses cátions são chamados de cátions monovalentes, bivalentes, trivalentes e tetravalentes. Observem os cátions monovalente, bivalente, trivalente acima da linha amarela. Monovalentes, hidrogênio. NH4 ele recebe o nome especial de cátion amônio. Lítio, sódio, K, potássio, Rb, rubídio, CS, césio e prata, Ag, prata. Bivalente, Be2+, que é o berílio, Mg2+, magnésio, Ca2+, cálcio, Sr2+, estrôncio, Ba2+, bário, Ra2+, rádio, Zn2+, zinco, Cd2+, cádmio, trivalente, carga 3+, B3+, é o boro, alumínio 3+, Al3+, é o alumínio, Bi3+, é o bismuto e Cr3+, é o crômio 3+. Bom, esses elementos, eles têm o que nós chamamos de NOx fixos. Eles têm essas cargas que a gente coloca em cada elemento químico, que dependem muitas vezes da família que o elemento se encontra. Eles são chamadas de cargas fixas, ou quimicamente falando, NOx, que é o número de oxidação fixo. A gente vai estudar mais isso na parte de reações. Eu estou dizendo que quando você faz sal em que o cátion é um desses caras, é simplesmente o nome deles. Você vai colocar, como eu já tinha colocado aqui, esse aqui vai ser cloreto de sódio, independente de qualquer número que tiver sódio. Você vai colocar brometo de alumínio, apenas alumínio, não importa com quem alumínio fosse ligar. Sulfeto de potássio, não importa quantos potássios ou com quem ele se liga, importante você chama ele apenas de potássio. Sabe por quê? Porque quando ele faz ligações com outros elementos ou grupos de elementos, a carga dele não muda. E se ele não muda, ele é único. E se ele é único, basta dizer o nome direto nele. O problema é que tem elementos que tem o que nós chamamos de NOx variável. Como, por exemplo, aqui. O cobre, existe o cobre mais 1 e existe o cobre 2+. Existe o ferro 2, existe o ferro 3. Existe o chumbo 2, existe o chumbo 4. Existe o manganês 2+, existe o manganês 4+, existe o níquel 2+, existe o níquel 3+. Quando você vai dar o nome do sal, que tem esses elementos, que
que estão abaixo dessa linha amarela que eu coloquei, vocês têm que seguir a seguinte regra. O que tem NOx menor, a regra é bem simples. O que tem NOx menor ou carga menor, a terminação do nome dele será oso. E o que tem NOx maior, que é o número que está nele, número da carga, é claro, sempre o número da carga. O que tem NOx maior, a terminação vai ser ico. Bem simples, né? NOx menor, oso, NOx maior, ico. E como assim, Henrique? Bom, desse jeito. Observem aqui esse caso. Ainda continuando isso daqui. Existe o FeCl2 e existe o FeCl3. FeCl2 vai ficar como? Esse caso aqui é bem simples, porque esse daqui, olha, o FeCl2 se pode ser dissociado, isso aqui é muito importante aprender as equações de dissociação, aprender as equações de dissociação. Aqui eu tenho Fe2+, ele vai se quebrar em F2+, Cl-. Então, esse aqui, obviamente, é o ferro 2. Então, que nome eu daria para esse elemento químico? Que nome eu daria para esse composto iônico aqui? Esse aqui é cloro, não tem oxigênio, então vai ser cloreto. Cloro mais eto, cloreto. Cloreto, você tem que dizer que ferro é. A nomenclatura mais simples seria dizer que isso aqui seria o cloreto, ferro. Esse aqui existe o ferro 2 e existe o ferro 3. Lembrem disso. Esse aqui é o ferro 2, é o ferro menor. Então, esse aqui é o cloreto ferroso. Um outro nome que a gente poderia dar para esse composto seria esse daqui, que seria o cloreto de ferro, cloreto de ferro 2, é um algarismos romanos. Tudo bem? Para esse outro composto aqui de baixo, o FeCl3, isso aqui significa que é o Fe3+, e o Cl-. Que nome eu daria para esse composto aqui? Cloro, não tem oxigênio, vai ser cloreto. Cloreto ferroso ou férrico? Ferro, esse aqui é o ferro maior, ferro 3+. Então vai ser o cloreto férrico. Ou, uma outra nomenclatura, seria cloreto de ferro 3. A parte triste disso é que vocês têm que lembrar disso. Em termos de concurso, em termos de vestibulares, qualquer coisa, normalmente a nomenclatura utilizada é essa básica, cloreto férrico, cloreto ferroso. Embora possa surgir cloreto de ferro 3, cloreto de ferro 2, você tem que saber também o porquê disso. Muito bem, vamos lá. Continuando aqui, outro exemplo. Podemos colocar aqui o CuCN, CuCN2. Isso aqui quem é? CuCN é o Cu mais e o Cn menos. CuCN2 significa Cu2 mais Cn menos. Observando na tabela, nós temos isso aí. Então, que nome eu daria para esse composto aqui? Esse aqui é o radical ciano, então vai ficar cianeto. Ciano mais eto vai ficar cianeto. Cianeto, existe o cobre mais e existe o cobre 2+. Esse aqui é o cobre menor, então ele é o cianeto, observa a letra de nome, cuproso. O outro, que é o Cn2+, vai ficar como? Vai ficar cianeto cúprico. Ou, o nome relativo, a gente pode colocar o que? Cianeto de cobre 1. E, é claro, o cianeto de cobre 2. Existem outros detalhes aqui também, que nós chamamos de casos, as pegadinhas. Vamos continuando aqui, casos especiais. Lembre que eu estou... Só um minuto.
Aqui com respeito a esses casos especiais que eu estou falando, é o caso em que a carga ela não fica tão clara. Exemplo aqui, exemplo A, voltando aqui para o exemplo A, nós temos aqui por exemplo, o MNS. E o B seria o MNS2. Quando nós verificarmos aqui, é muito importante, quando nós começarmos a nos familiarizar com o site, perceber onde se encontra cada elemento que constitui sal na tabela periódica. Por exemplo, o enxofre, utilizando aqui nossa ideia, ele é um cátion bivalente, ele está bem aqui. Ele é esse cara aqui. Aqui é o grupo sulfeto. Então ele sempre tem carga 2 menos. Então, por que quando eu coloco ele nessa estrutura aqui, não tem 2 nenhum aqui? É por causa disso. Isso aqui é Mn2+, e o próprio enxofre é 2 menos. Vou fazendo a engenharia reversa aqui. O que a gente observa é que esse 2 ele vem para cá e esse 2 ele vem para cá. Isso aí é chamada formulação de sais, que é normal, tu já estudou isso daí. Então vai ficar como isso? Isso aqui vai ficar MNS 2, 2. Só que esse 2 é cancelado, porque tem que ficar a menor proporção de números inteiros possíveis, vai ficar MNS. Ou seja, esse MN, quem é? É o MN 2+. E esse daqui, esse aqui vai ficar MN 4+, e aqui S 2-, porque o enxofre sempre tem que ser 2-. Mas por que você escreveu desse jeito? Porque quando eu juntar a fórmula, vai ficar MN2 e S4. Simplificando, vai ficar, dividido por 2, é claro, vai ficar MN S2. Ficou clara a ideia? Bom, então existe aqui o MN2+, e existe o MN4+. Esse MN2+ é o menor. Então vai ficar qual o nome dele? Qual vai ser o nome dele? Esse aqui vai ser o sulfeto manganoso. E esse cara aqui vai ficar o quê? Sulfeto mangânico. A única maneira de lembrar isso com calma é fazendo bastante exercício. Faça os exercícios, isso aqui vai ficar mais claro para vocês com facilidade. Bom, mas embora ajude bastante, esse caso que eu passei aqui foi um dos casos mais fáceis, porque são chamados de sais não oxigenados. E para o segundo caso, vamos verificar agora que nós chamamos de sais oxigenados. Bom, continua sendo o mesmo raciocínio. Você deve colocar o nome do ânion, só que como tem oxigênio, você vai colocar da seguinte forma. Isso é uma regra bem básica, só o básico, tá? Não esqueça que existem muitas diferenças aqui. O que tem NOx maior, você vai colocar ato. O que tem NOx menor, você vai colocar ito de nome do cátion, segundo as regras que eu já expliquei anteriormente. Vamos lá, vamos chegar aqui a alguns exemplos. Vou pegar aqui o ZN. E ZN NO2 2 vai formar o quê? Vai ficar o ZN2+, e esse aqui é o NO2 menos. Olha, é só verificar a questão da tabela. Na tabela aqui, NO2, esse aqui é o nitrogênio. Existem duas possibilidades para isso daqui. Você pode ser o ZN NO2 ou pode ser o ZN NO3 2. Esse NOx, que a gente chama de NOx maior, pelo menos a princípio vamos falar aqui do número de oxigênios, tudo bem? Quem tem mais oxigênios vai ter NOx maior, né? E quem tem menos oxigênio vai ter NOx menor. Isso é uma regra bem simples, funciona quase sempre. Vamos lá. Então, qual seria o número desse cara? Nitrogênio mais NOx menor, ito. Nitrogênio mais ito seria o quê? Nitrito.
de, o nome do elemento é zinco. Olhando aqui na tabela de cátions e de ânions, o zinco ele está salvo, o zinco ele está na linha de cima aqui, significa que só existe um zinco nessa terra. Então vai ficar nitrito de zinco. A gente não vai se preocupar em colocar números para o zinco. Agora, esse cara aqui é o NO3, isso significa que ele é maior. Então, a terminação dele tem que ser ato. Nitrogênio mais ato vai ser o quê? Vamos colocar direto, pode ser o quê? Nitrato de zinco. Bem simples, né? Continuando aqui, exemplo C. Vamos colocar aqui o Na2CrO4. As terminações 3 e 4 são as chamadas terminações maiores. No caso do crômio, esse aqui, utilizando aqui nossa tabela de cátions e de ânions, nós verificamos aqui o crômio. Olha só. Ele é um cátion bivalente. CrO4, carga 2-. Quem é esse cara aqui? Carga 2-, ele vai lá ver daqui essa carga. Então, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o cromato de sódio. Outro caso que a gente pode colocar bem aqui, NiCO3. NiCO3 é o Ni 2+, e CO3 2-, porque o carbonato ele sempre tem que ter carga 2-, segundo a tabela de cátions e de ânions que está na mão de vocês. Então, CO3, já o nome dele, carbono mais ato, vai ficar o quê? Carbonato de níquel. Mas qual níquel? Temos que ter cuidado, porque o níquel está nessa tabela aqui. Níquel está aqui. Existe níquel 2 e existe níquel 3. Que níquel é esse? Esse aqui, obviamente, níquel 2. Então, é níquel mais... Esse aqui é o menor. Existe níquel 2 e existe níquel 3. Então, esse aqui vai ser o niqueloso, níquel mais oso. Então, esse aqui vai ser o carbonato niqueloso. Vou escrever isso aqui bonitinho. Existe outra possibilidade. Podemos escrever assim, olha, Ni2CO3, 3. Ficaria como? Ni, 3+, e aqui o CO3, 2-. Qual o nome desse cara? Esse cara aqui vai ser o carbonato. Existe o níquel 2, existe o níquel 3, esse aqui é o níquel 3, então é a terminação ico. Então vai ser carbonato niquélico. Ficou claro aqui? Vamos lá, continuando. Bom, outro caso aqui interessante. Podemos colocar isso aqui, olha. Existem algumas vezes em que essa nomenclatura ela é um pouco diferente. Por exemplo, tem para a família do cloro, existe um caso, esses casos são muito interessantes. Vamos colocar aqui, por exemplo, essa sequência aqui. NaClO, existe o NaClO2, NaClO3, existe o NaClO4. Como eu falei anteriormente, a terminação ou é ito ou é ato. Esses caras aqui, NaCl2 e NaCl3, são os principais. Esse aqui tem NOx menor, que é chamado disso aqui então de clorito de sódio. E, portanto, se quer cloro mais ato, vai ficar clorato de sódio. Esse cara aqui, NaClO, está abaixo do clorito. Pelo fato de ele estar abaixo do clorito, nós chamamos ele de hipo. Esse aqui vai ser o hipoclorito de sódio. Esse cara aqui está acima do NaClO3. Então ele é hiper. Eu chamo apenas de perclorato de sódio. Bom, esse aqui é o básico.
Bom, esses sais aqui que eu coloquei para vocês são chamados sais normais, tudo bem? E por sal normal, a nomenclatura desse jeito. Vamos agora para os sais anormais, que são chamados hidrogenossais, hidroxissais e por aí vai. Vamos lá. Já, continuando. Nomenclatura. Outro tópico agora. Nomenclatura dos hidrogenossais. Nomenclatura hidrogenossal. Hidrogenossal, só para a gente relembrar, são sais que contêm hidrogênio em sua estrutura. Mas cuidado, não quer dizer que seja hidrogênio ionizável, apenas contém hidrogênio em sua estrutura. Exemplo que a gente pode colocar aqui, olha, NaHSO4. NaHSO4 é um hidrogenossal. Quando ele se dissociar, ele vai dissociar uma parte positiva e uma parte negativa, obviamente. Ele vai dissociar uma parte positiva e uma parte negativa, mas só que ele não vai liberar hidrogênio. Por exemplo, aqui vai ficar Na+, e HSO4-. Qual o nome desse composto? Bom, quando tem apenas um hidrogênio, a gente chama de mono. Quando tem 2 hidrogênios, a gente chama de di. Quando tem 3 hidrogênios, a gente chama de tri. Por aí vai. Por exemplo, isso aqui seria... Tem um hidrogênio, a gente vai chamar de monohidrogênio. SO4 é o grupo sulfato, né? Então vai ser... Vamos escrever. Vai ser o monohidrogênio. Tudo junto, tá? Sulfato de, nome do cátion, sódio. É um palavrão, né? Mas é bem simples. Outro exemplo aqui, vamos colocar NH4, H2PO4. Quando se dissociar, vai dissociar uma parte positiva, NH4+, e H2PO4-. Mas a questão é um sal ainda, porque quando liberou o cátion diferente de H+, e o ânion diferente de H-. Mas a questão é, qual é o nome desse cara? Tem 2 hidrogênios aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser de hidrogênio PO4, fosfato, né? Fosfato, fósforo mais alto, fosfato, de NH4, aquele caso aqui especial que eu falei, amônio. Amônio. Bom, isso foi para os chamados hidrogenossais. Para os hidroxissais, nomenclatura dos hidroxissais. É o mesmo raciocínio. Hidroxissal é um sal que contém hidroxila em sua estrutura. Mas, mais uma vez, quando ele se dissocia em solução aquosa, ele não libera essa hidroxila. Vamos lá. O raciocínio é o mesmo, né? Pode ser monohidroxi, se tiver uma hidroxila, dihidroxi, se tiver 2 hidroxilas, trihidroxi, se tiver 3 hidroxilas. Vamos lá, exemplo aqui. Exemplo A, nós temos o BiOHCl2. Esse aqui só tem uma hidroxila, então vai ser mono, hidroxi, cloro, né? Então não tem oxigênio, então é cloro mais eto. Cloreto de Bi. Bi é o bismuto. Bismuto. Tá. Outro exemplo aqui que a gente pode colocar o AlOH2NO3. Vai ficar como? Tem 2 hidroxilas aqui, então esse cara vai ficar com o nome de hidroxi nitrato de alumínio. Bom, esses são os chamados hidroxissais. Para terminar, temos também os chamados sais duplos, que é outro tipo de nomenclatura. Vamos lá. Aliás, é a mesma coisa.
Só muda um detalhe. Nomenclatura dos sais duplos. Sais duplos são sais que contêm dois cátions ou dois ânions. E, portanto, quando formos dar nomes a ele, temos que indicar que existem dois cátions ou dois ânions. Por exemplo, aqui, CaBrCl. Observem que os sais duplos, desculpa ser repetitivo, mas ou eles têm dois cátions ou eles têm dois ânions. No caso aqui, eu tenho dois ânions, que são duas partes negativas. Eu tenho um metal. Não esqueçam, a parte negativa é bem simples. Sal é formada por uma parte positiva, que é um metal, e uma parte negativa, que é um ametal, um derivado de ametal. No caso aqui, a parte positiva é o Ca, porque o Ca é um metal, família 2A da tabela periódica. E a parte negativa é o Br e o Cl, porque são ametais. Ok? Não esqueça isso obviamente exclui o oxigênio, que é um caso à parte que eu já expliquei para vocês como é que faz a nomenclatura de sais oxigenados, que é o caso sais duplos. Então nós temos o que? Dois ânions aqui. Coloca na ordem. Quem vem aqui? Você vai ler nesse sentido, tudo bem? Você vai ler nesse sentido. Acho que devo colocar aqui. Você vai colocar nesse sentido aqui. Então vai ser cloro, depois o bromo e finalmente o nome do elemento. Como? Vai ficar o quê? Cloreto, hífen, brometo, D, aí o nome do cátion, cálcio. Bem simples mesmo. Se forem duas partes positivas, por exemplo aqui, NaKSO4, vai ficar como? Quem é a parte positiva? Na e K, porque Na é família 1 da tabela periódica e o potássio também é família 1 da tabela periódica, são metais, no caso metais alcalinos. E o sulfato, bom, sulfato é sulfato. É um grupo à parte, que é um derivado de ametal. Bom, a questão é, qual é o nome desse composto? Começa por sulfato, né? Normal. Mas só que o sentido que você vai ter que vir agora vai ser esse, tá? Pra cá. Quando for falar o nome do cátion. Começa pelo sódio e termina no potássio. Vamos lá. Vai ficar como? Vai ficar sulfato de sódio e potássio. Mais um exemplo. Vamos colocar aqui, vamos ver se nós entendemos. K2NaPO4. Aqui nós temos dois cátions. Fosfato é o grupo à parte, né? É um derivado de metal. Aqui eu tenho um potássio e o sódio. Dois metais. Ainda nesse sentido. Tudo bem? Já, como é o nome? Vai ficar como? Não esqueça que tem que dizer o número de elementos. Então vai ficar como? Fosfato. Isso aqui, fósforo. Aqui maior, vai ficar a terminação ato. Vai ficar o que? Fosfato de dipotássio e sódio. Tudo bem? E só para complicar, o último aqui, o BiCl2NO3. Vai ficar como? Aqui o nitrato, então vai ficar nitrogênio mais átomo, vai ficar nitrato de. Na verdade, tenho dois cátions, eu tenho dois ânions. Opa! Nós temos dois ânions aqui, que é o NO3, que é um derivado de ametal, e o cloro também é um derivado de... também é um ametal. Mais uma vez, nesse sentido aqui. Primeiro, não esquece que está dividido aqui, eu tenho o ametal e o metal. Como é que vai ficar o nome? Vai ficar, primeiro, dicloreto, não tem oxigênio, dicloreto, hífen, NO3, terminação ato, vai ficar nitrato de... é o bismuto. Existem dois tipos de bismuto. Esse bismuto ele está ligado a dois grupos distintos. Significa que tem dois cloros, duas ligações para o cloro e uma ligação para o NO3. Então, esse é o bismuto 3. Então, esse aqui é o nitrato de bismuto 3. Não se preocupem tanto com esses detalhes, tá? A melhor maneira de aprender nomenclatura é treinando. Vamos tentar fazer exercício agora. Vamos fixar.
Obrigado.